Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Lugar Nenhum, o espaço que nasceu para a gente ter voz para o nosso subconsciente poder se expressar. E hoje eu vou começar o episódio de um jeito um pouco diferente. Normalmente eu faço uma introdução, falo um pouquinho do que rolou nos episódios passados, mas hoje eu quero trazer para vocês a vida tal qual ela é. Esse episódio, ele já estava gravado. Eu havia gravado esse episódio ontem. Eu falei por aproximadamente 1 hora para conseguir fazer o episódio. E ontem não foi um dia leve, ontem não foi um dia fácil, ontem não foi um dia maneiro, ontem foi um dia de vida real, onde coisas fora do nosso controle acontecem e você só pode lidar com a merda, sabe? Você só recebe a merda na cara e fala assim: beleza, vamos daqui pra frente, porque não tem o que fazer, sabe? E quando eu terminei de gravar o episódio, que eu fui olhar e não havia memória suficiente para salvar o episódio, então eu falei para o nada sozinha por 1 hora. Eu quis chorar. Eu quis muito chorar. Nossa, eu quis demais, gente. Eu quis demais, mas não chorei. Não chorei, não naquele momento. E levei isso como tá, beleza, foi um treino. Eu treinei para gravar depois o episódio. E muito como um sinal também. 2 pessoas muito amadas do meu coração falaram assim: não grava o episódio, você não está bem. E eu falei: você não sabe de nada, vou gravar. Mas realmente eu não estava me sentindo bem e dei um jeito de fazer. Não ficou ruim o episódio, eu consegui gravar 3 minutos. Então, os 3 minutos que salvou, eu vi que não tinha ficado ruim. Só que eu sei que eu consigo fazer melhor. Então, vamos daqui pra frente, produção. Nós chegamos então no episódio de número 12 da nossa temporada. E amigos, vocês vão ver variações de luz porque eu uso a luz do sol para gravar. E aí quando o sol resolve tomar um café, dá uma escurecida. Então relaxa o coração para quem tá vendo em vídeo, vai ter umas oscilações porque o sol, achei que a porta ia abrir. Porque o sol está se escondendo e aparecendo, enfim, vamos nessa. Episódio de número 12, sustentar a própria existência. Ai, nossa, no episódio passado, eu fiz uma série de estudos e eu trouxe alguns recortes das fontes que eu bebo para conseguir discorrer aqui no nosso podcast sobre os assuntos que eu tenho trazido. Dessa vez, eu também fiz uma série de pesquisas para conseguir trazer algumas coisas sobre esse ponto, sustentar a própria existência, ter peito para ser quem você realmente é, ou quem você realmente quer ser, ou quem você realmente entende e sente no seu âmago do coração que é. E eu resolvi fazer diferente. Nesse episódio, eu vou trazer muito mais vivências pessoais, recortes pessoais e pontos empíricos que eu fui aprendendo no decorrer da vida, do que trazer de fato algum recorte com estudo ou com pauta sobre isso. Para quem curte dados, estudos, pautas, nomes e referências, no episódio de número 11 eu trouxe várias, porque a temporada inteira a gente está tratando de identidade. Então, se você está chegando nesse episódio aqui, volte algumas casinhas, que aí você vai conseguir entender um pouco do que está rolando, o que está acontecendo, para chegar no episódio de número 12, que é sobre sustentar a própria existência. Aqui a gente já falou sobre rupturas, aqui a gente já falou sobre heranças, aqui a gente já falou sobre como o mundo espelha em nós aquilo que nós temos que desejar para que a gente consiga consumir e como que a gente navega dentro dessa vivência tentando entender o que é meu e o que é introjetado em mim através de leitura, anúncio, rede social, influência, convivência, enfim. Então, se você curtiu, se você tá a fim de explorar estas nuances de, ok, eu quero melhorar a minha pessoa e eu não tenho ferramentas para isso, eu te aconselho a assistir os episódios anteriores. Eles estão maneiros. Modéstia à parte. Modéstia à parte, nada não. Falamos disso no episódio passado. Então, muito bons os episódios, porque eu fiz estudos, eu fui atrás, eu trouxe um conteúdo maneirinho, além de ter referências muito legais que eu sigo para conseguir desenvolver isso aqui. Então, veja os episódios anteriores se você não viu. Agora, eu vou ler alguns tópicos e vou discorrer em cima dos tópicos. Ainda agora, eu acabei de dizer sobre modéstia. Ah, modéstia à parte não, porque eu fiz os estudos. Realmente, eu falei disso sobre ontem, mas o episódio não foi pro ar. Então, você vai ver sobre isso aqui nesse episódio, porque eu vou falar muitas vezes as mesmas coisas que eu falei ontem, então eu vou achar que vocês já viram, mas vocês não viram. Relaxa o coração.
Espera que eu vou pôr os meus óculos. Primeiro ponto de sustentar a própria existência não é leve. Não dá pra ser leve. É impossível ser leve. Quem te vende a ideia de que sustentar a própria existência é leve, ou essa pessoa tá tentando te vender um produto, ou essa pessoa tá tentando te empurrar uma mentira. Porque, infelizmente, quando a gente traz pra mesa o ponto de sustentar a própria existência, ter peito pra ser quem se é, você vai precisar fazer algumas escolhas que são benéficas para você, como dizer não, como não comparecer em alguns lugares, não ter contato com algumas pessoas, fechar algumas portas, negar algumas oportunidades, aceitar outras oportunidades, ter contato com outras pessoas. E quando a gente convive com outros seres humanos, porque não somos uma ilha, nós somos julgados muitas vezes por nossas ações. Então, quando você decide, nesse momento, fala assim: eu vou viver a vida conforme eu acredito que é uma boa vida para mim neste momento, porque eu sou a única pessoa que tá aqui sofrendo a minha dor, que tá aqui suando os meus suores, não é mesmo? Na minha labuta. Então, vou viver a vida conforme eu acho que devo. Infelizmente, você vai ser confrontado muitas vezes por outras pessoas que estão acostumadas com a sua subserviência, que estão acostumadas com a sua prestatividade, com você ser sempre uma pessoa que está ali disponível, pá. Enfim, você já acostumou um grupo de pessoas a conviver com você do jeitinho que você é. E mesmo que você não esteja feliz com esse jeitinho que você tem, e tá fazendo isso para performar, pra galera te aceitar, uma hora pesa. E aí, de duas uma, ou você começa essa jornada de autorreconhecimento, sabe? Você abrir a porta, sentar consigo mesmo e falar: e aí, cara, o que que a gente tá fazendo aqui? Pra que a gente tá aqui? É você se descolar de você mesmo e começar a se questionar sobre as coisas, para assim você começar a entender quem realmente você é. Não vai ser fácil. Você vai ser questionado, você vai ser invalidado, você vai ser a pessoa ruim, você vai ser mal falado em algumas rodas de conversa, porque, enfim, a sua prestatividade para aquele grupo, para aquelas pessoas, não é mais a mesma. Logo, você se torna um estorvo. Então, tenha peito para segurar isto também. Próximo tópico. Ai, pera ainda. As pessoas esperam humildade performática. Mesmo que você seja muito bom no que você faz, isso só vai ser aceito se você se colocar num lugar de humildade, que foi o que eu falei no comecinho do episódio, que eu fui falar e falei modéstia à parte. E é um exercício você se reconhecer, é um exercício você se validar, é um exercício você se dar crédito, é um exercício você olhar a sua vida por outro ângulo, por um prisma diferente e começar a admirar as coisas que você conseguiu fazer, conquistar, vencer, ultrapassar, sabe? Não é uma jornada que tem um telão na sua frente te mostrando quão foda você é. Infelizmente, você vai ter que fazer essa validação de o que eu tô fazendo que merece crédito, que merece parabenização. E começar a falar: caraca, eu sou muito bom nisso. E como nessa vida nada acontece como a gente planeja, essa aqui tá sendo a terceira vez que eu tô gravando essa mesma fala, esse mesmo bloco de informações. Estou gravando e o celular simplesmente parou de gravar de novo. Então, vamos embora, vamos daqui. Dando sequência, deixa eu pegar minha cola, né? Tem que ter minha cola aqui, só um minuto. Vou no freestyle. E assim, nós somos hoje socialmente ensinados a sermos quebrados, porque a partir do momento que nós somos seres humanos quebrados, a gente está disposto a comprar aquilo que nos completa, né? Então, você tem uma indústria inteira para beleza, para saúde, para bem-estar, para lifestyle, para exercício, para espiritualidade, por aí vai. Você pode pesquisar aonde você quiser, que você vai ver assim uma gama enorme, gigantesca de soluções. Mas para que isso aconteça, você tem que estar quebrado. E se você não toma posse das tuas coisas, se você não olha para você com propriedade, se você não toma conta dos seus pensamentos, você vai ser uma pessoa manipulável e vai viver sempre faltante, sempre quebrada, precisando comprar a cura.
Então, esse processo de você sustentar, ter peito para ser quem você é, ele mexe com diversas camadas. Não somente com como você se comporta com o mundo, mas com a maneira que você aceita aquilo que o mundo te entrega também. Porque o mundo, ele tá te vendendo um monte de coisa. E o que você tá aceitando? Como é que você se vê diante de todas essas ofertas? Além disso, é preciso a gente lembrar que gente inteira desorganiza ambientes que foram criados à base do medo e da falta. Então, quando você chega num ambiente onde as pessoas elas temem alguém, onde as pessoas precisam performar uma situação ou um personagem para estar ali, porque senão vai desagradar determinadas pessoas ou determinada pessoa, e você tem peito para sustentar e falar, meu, eu sou isso aqui que você está vendo, né? Eu não posso ficar me moldando aí para caber no espaço que você me disponibilizou, porque eu sou maior do que isso. Ou menor do que isso, também temos esse ponto, mas eu não consigo ser aquilo que você projeta em mim, eu sou aquilo que sou. Você vai desorganizar esses ambientes e isso causa muito desconforto. E muita gente que, inclusive, sofre em estar performando nesses ambientes também vai se incomodar, né? A síndrome de Estocolmo tá aí para provar que às vezes a pessoa ela tá envolvida na situação contra a vontade, mas ela tá há tanto tempo vivendo aquilo que para ela já é normal. Então, tenha peito para também receber esse tipo de coisa pela cara quando você decidir falar, vou manter aqui quem eu sou, vou bancar quem eu sou, porque vai desagradar algumas pessoas, não porque elas são ruins ou porque você seja melhor do que elas, mas pelo fato de que nós somos socialmente ensinados a nos inserirmos dentro do contexto geral. Se você se destoa, logo você incomoda. E aqui, a gente teve alguns recortes, né, que eu trouxe, mas fora isso, tem toda uma gama de outras coisas. Contexto religioso, recorte social, recorte cultural, aonde você, todo o processo da sua vivência, sua criação, com quem você trocou, aonde você foi, aonde você estudou, como você cresceu até chegar aqui, tudo isso vai influenciar. Por isso que eu não consigo trazer uma resposta pronta para as coisas. Porque nós somos seres totalmente diferentes uns dos outros. Eu posso sim trazer as ferramentas que eu utilizei no decorrer da minha jornada, e aí você olha para essas ferramentas e fala, gostei disso, vou usar. Acho que isso daqui vai funcionar para mim desse jeito. Essa é a proposta do Lugar Nenhum. Não trazer respostas prontas, mas trazer ferramentas para que você consiga navegar melhor e ter um pouco de plenitude em sua vida. Lembrando que somos muitos, né? Uma mulher de 40 anos, mãe atípica, não tem as mesmas dificuldades que uma mulher de 20 anos, mãe solo, que não tem as mesmas dificuldades que uma mulher de 27 anos, mãe de 3, casada, que trabalha fora, que não tem as mesmas dificuldades que uma mulher de 55 anos, bem consolidada na carreira como médica, casada, sem filhos. E aqui eu consigo puxar um monte de cenários que não vão se encaixar, que não vão se adequar, que não são iguais. Mas, por sermos mulheres e seres humanos viventes dessa terra, temos vários pontos de convergência. Tem várias coisas que a gente é similar, não igual. É impossível sermos iguais, mas podemos sim ter similaridades. E nesse episódio, a proposta da similaridade que eu trago é exatamente você se olhar nesse momento de vida e falar: como que eu consigo navegar melhor, viver melhor, ser mais plena, ter mais prazer em habitar a vida que eu habito hoje com o que eu tenho na minha mão. E é aqui que a gente desenvolve. Então, a gente entra com algumas ferramentas que eu já disse várias vezes nos episódios passados. Não são respostas, não estão escritas na pedra, e são coisas que eu utilizo, são coisas que eu convivo, são coisas que eu pesquisei, que eu adotei na minha vida e que funcionaram, foram boas para mim, então costumo trazer aqui. Dentro dessas ferramentas tem música. Gente, música abre portais de autoconhecimento, de autoindagação, de autoquestionamento. Quando você para ouvir um álbum novo que foi lançado com o coração aberto, você consegue enxergar o mundo pelos olhos de um artista, porque a gente tem esse dom. E ali a gente consegue resgatar momentos de, caraca, velho, eu sinto exatamente isso, mas eu nunca consegui colocar em palavras. E isso é terapêutico, isso é uma ferramenta de você se autodescobrir, de você se auxiliar, de você se alimentar.
Amizades, cuidado com as pessoas que você traz para dentro da sua vida. Nem todo mundo merece beber da sua energia. Infelizmente, é assim que a banda toca. Não adianta você achar que todo mundo é bacana. Eu tenho muita dificuldade com isso, eu tenho um filtro social horroroso, porque eu sou expansiva. Eu falo, eu chego, me abro. E, infelizmente, eu já me lasquei diversas vezes com muita gente que vem na maldade, velho. Tem gente que vem na maldade. Por mais que seja doloroso e ruim falar isso, tem pessoas que odeiam a própria existência, que odeiam a própria vida e que tem como objetivo fazer com que você também não goste da sua. É tristão falar isso, mas tem sim, infelizmente tem, e muito. E às vezes essa pessoa é até você mesmo, que, sabe, olha pra sua vida com credo. Então é o trabalhar esses olhares, sabe? Você não dividir a sua energia com gente que vai minar a sua força vital, cara. Se observe. Se observe quando você troca com as pessoas. Quando você sai desanimado de uma conversa, desgostoso, seus planos foram pra casa do caralho, você sai desnutrido. Você tem certeza que você quer manter o contato com essa pessoa? Conteúdo, consumo de conteúdo. Tu fica aí consumindo um monte de conteúdo merda. O que a prisão de influenciador X vai mexer na sua vida? O que a gravidez de ator Y vai fazer na sua vida? O que acompanhar ao vivo um repórter dar a notícia a uma mãe de que o filho dele não está mais vivo, para ver a reação dessa mãe aumentar a audiência, muda na sua vida. Começa a se policiar. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, é tudo que nutre a sua alma, o seu ser. O que você está dando para sua alma comer ultimamente? Você não precisa ser um chato de galochas que tá sempre assistindo coisas informativas e sempre estudando. Você é um filho de Deus também, você tem direito de ser feliz, você tem direito de ver uns memes, uns vídeos engraçados. Mas e o resto? Como que tá o consumo do restante? O que você tem consumido? Tem te consumido? Espiritualidade. É comprovado pela ciência que pessoas que têm espiritualidade conseguem até se curar mais rápido quando elas estão enfermas. Porque a sua mente compreende que tem algo maior cuidando de você e o seu corpo trabalha para que esse algo maior te nutra. E o corpo mesmo vai começando a se curar. Vou deixar aqui na legenda desse episódio algumas indicações de estudos sobre isso, mas você ter fé te cura. Trabalhar a sua espiritualidade. Eu não tenho uma religião, eu sou a favor de todas as religiões que estão aqui para desenvolver a espiritualidade e o amor próprio do ser humano e social, né? Fazer com que a gente seja melhor para nós e para o nosso derredor. Não apoio religiões que produtificam os seus fiéis. Eu não acredito que para você ir para um lugar X, você tem que pagar uma taxa para alguém aqui. Mas isso é papo para um outro vídeo. Busque trabalhar a sua religiosidade, trabalhar o seu silêncio. Acender uma velinha não vai matar ninguém, fazer uma oração às vezes não vai matar ninguém. Tem as suas comprovações científicas, inclusive, de que funcionam, entende? Vou ler um negócio para vocês que eu havia separado, né? Eu fiz o episódio no freestyle, gravei, essa é a terceira vez. E esse ponto que eu deixei escrito eu achei muito importante, então vou trazê-lo na terceira gravação e agora vai. O ser humano não é algo fixo, mas um processo em constante construção. Para viver de forma mais autêntica e estar pleno, veja bem, estar pleno não depende de estar alegre o tempo todo. Uma pessoa pode estar triste, cansada, enfrentando dificuldades e ainda assim sentir que a sua vida faz sentido. E para que isso seja minimamente possível, eu, Daia, acredito que é necessário abandonar o piloto automático e cultivar a presença no momento presente. A presença funciona como uma clareira interior, um espaço onde a consciência ilumina aquilo que normalmente fica encoberto por preocupações, ansiedade e excesso de pensamentos. Quando estamos verdadeiramente presentes, deixamos de viver a vida presos ao passado ou ao futuro, passamos a habitar a vida de forma mais plena. O cuidado aparece como a principal ferramenta de cura e reconciliação consigo mesmo. Diferente da preocupação que apenas desgasta, o cuidado é uma atitude consciente que fortalece a conexão consigo mesmo consigo mesmo e com outros e com o mundo. Cuidar do corpo, das palavras, das relações, das pequenas tarefas do cotidiano ajudam a restaurar a harmonia interior. Ajudam a fazer as pazes com você mesmo, saca? E a pergunta desse episódio é:
Você tá performando uma pessoa que vai ser mais palatável para os outros? Você é alguém que existe para conseguir habitar espaços, para caber nos espaços? Ou você está sustentando de fato a sua existência e vivendo a vida da maneira como você entende que é melhor para si? Essa foi a pergunta desse episódio. E se você curtiu, eu te convido a acompanhar as minhas redes sociais. No Instagram, no TikTok e no Substack. É só pesquisar aquela Dai. E aqui no Spotify, lugar nenhum. YouTube, lugar nenhum. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio. E lembre-se, a vida foi feita para você conseguir vivê-la. Você não precisa ficar provando nada para ninguém. Imagine você chegando aos 80 anos de idade, olhando para trás e pensando, cara, eu não fiz nada do que eu queria fazer, eu não fui nada do que eu queria ser, eu não experimentei nada do que eu queria experimentar, porque eu passei a vida inteira tentando provar para os outros que eu era bom o bastante. E agora, eu tenho só as lembranças de um monte de coisa que eu nem queria ter vivido. Obrigada pela sua audiência, até o próximo episódio. Meu Deus do céu, eu acho que agora tá gravando, né? Olha, eu vou olhar. Essa sala dos fundos vai ficar esquisita. Pera aí que eu vou olhar. Não é possível. Em nome de Jesus. Tá gravando, tá gravando. Gente, não é normal isso, pelo santo amor de Deus. Nossa, pelo menos eu vou conseguir trazer um recorte pessoal de sustentar, ter peito pra ser quem você é. Porque, bicho, falar sobre isso 3 vezes seguida, 1 hora direto. Então foram 3 horas. Olha, mas tá ótimo. Tá ótimo de verdade. Eu fiz a colinha, tava tudo por aqui. Eu queria muito trazer minha vivência pra esse episódio. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre incomodei, porque eu nunca fui uma pessoa muito fácil de baixar a cabeça, né? Eu sempre quis viver a vida do jeito que eu queria viver e sempre fui muito questionadora. Por que que eu não posso ir? Por que que eu não posso fazer? Por que que eu não posso? Sempre. Isso sempre me traz problemas, né? E eu aprendi a viver, gente. Aprendi a navegar, sabe? Eu sou uma pessoa criada no fundão da Zona Leste de São Paulo, no Jardim Romano, famoso Passinho do Romano, Passinho do Romano. Então, tem coisas dentro das minhas características que são periféricas e são minhas, herdadas de mim, porque foi onde eu cresci. Mas quando você cresce, você precisa ir aprendendo a manipular as suas identidades para conseguir ter navegabilidade. Isso não quer dizer que você perde a sua identidade primordial. A diferença é você aciona pontos na sua identidade ou desaciona pontos na sua identidade para conseguir ficar em paz ali. Mas eu não moldo muita coisa, não. Não moldo muita coisa, nunca fui muito boa nisso. E falo para vocês, se eu morresse hoje, olhando para trás, porra, vivi uma vida da hora. Eu fiz muita coisa, fiz muita loucura, tenho muita história pra contar. Quem convive comigo sabe minhas tretas com mendigo, minhas tretas de rolê. E a vida é composta de experiências, né? E eu vivi legal. Então eu defendo muito o ponto de que as pessoas precisam ter a liberdade de experienciar a vida da maneira como elas entendem que é importante pra si. Não adianta você tentar experienciar a vida através dos olhos dos outros, porque se a vida é sua, quem vai sentir na pele cada ação é você. Então eu acredito sinceramente que isso vale trazer o ponto de viver a vida do jeito que você achar que deve. A partir do momento que você não for um pau no cu e atrasar o lado dos outros, hein? Sempre é bom lembrar, sempre é bom lembrar. E é isso, queridos. Não vou discorrer demais, porque já são 4 e pedrada. Eu tenho que buscar a Laves na escola. Mas os episódios futuros serão diferenciados. Tem coisa muito boa vindo por aí. Tem coisa que acontece na vida da gente que é pra dar um up. Eu gravei essa sala dos fundos diferente as 3 vezes, mas eu vou trazer o mesmo ponto das 3 vezes. Ontem eu passei uma situação de bosta. É de bosta, assim, de merda. E isso desmonta a nossa autopercepção de será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo direito? Mas a vida é minha e eu preciso aprender a navegar nela. Eu posso
alterar a maneira como eu reajo diante das situações, mas eu não posso alterar aquilo que vai acontecer porque não depende de mim. E eu estou extremamente orgulhosa com a minha atitude. Fiquei puta na hora que a merda veio, né? Porque enfim pegou no olho, deu aquela cegada, limpei, lavei a cara, passei um hidratante e tô no jogo de novo. Entende? Que às vezes você vai precisar ser duro até com você mesmo, catar as tuas coisinhas e falar: é isso, não tô sem tempo de chorar agora, vou chorar depois. Agora eu preciso correr atrás do preju, porque daí lá na frente eu vou ter um pouco de respaldo, um pouco de respiro. Não desanime das tuas coisas. Mesmo que o mundo tente te provar que você não é capaz, que você não é suficiente, que isso não é pra você, que você não basta, entenda. Entenda que a vida é sua. Você é um pedacinho do divino se experienciando. Se dê o benefício de viver de uma maneira que te agrada. Tchau, meu amor. Fui buscar Lavínia.